Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro e farei uma leitura comentada do material referente à atividade prática Desafio Geométrico, do material Matemática na Prática. De que forma você, professor, trabalha geometria com seus alunos? Aqui trataremos de alguns temas relacionados a ladrilhos e tentaremos responder a questões como: de que maneiras podemos ladrilhar um plano usando ladrilhos na forma de polígonos regulares de um único tipo e com polígonos regulares de mais de um tipo? E como podemos classificar um plano ladrilhado? Na literatura matemática, a definição de ladrilhamento é cobrir um plano com figuras geométricas seguindo um determinado conjunto de regras. Este tipo de trabalho não é atual, já que há mais de 4.000 anos este problema já era estudado pelos egípcios, que utilizavam ladrilhamento para enfeitar templos e grandes pirâmides. Mas qual a importância de se trabalhar geometria e ladrilhamento com seus alunos? O estudo da geometria possibilita o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, além de reconhecer as formas geométricas básicas e saber utilizar-se das diferentes unidades de medida. Porém, este tipo de formação se apresenta de forma deficiente. Alguns professores de matemática justificam esta deficiência e dificuldade por conta da abordagem superficial sobre o tema durante o curso de graduação, além da ausência de materiais nas escolas. Deste modo, este material foi proposto para ajudar num processo de reciclagem sobre o conhecimento na área de geometria e para abordar uma nova forma de trabalhar este assunto. Trabalharemos de forma simplificada, pois faremos a exploração de ladrilhamentos que utilizem apenas polígonos regulares. Uma forma inicial e que muitos já devem ter utilizado para tratar o assunto é a utilização do Tangram, que é um jogo chinês composto por 7 peças, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, que juntas formam um quadrado. Porém, há a possibilidade de construir mais de 1.000 imagens. Mas o que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica plana limitada por uma linha poligonal fechada. Podemos trabalhar com muitos elementos definições da geometria utilizando o Tangram. Por exemplo, lados, arestas, vértice, ângulo, diagonais, dentre muitos outros. Portanto, é uma ótima ferramenta para a utilização no momento introdutório do tema em sala de aula, em que até alunos do ensino fundamental podem utilizá-lo. Qual o significado de um ladrilhamento bem comportado? O tipo de ladrilhamento mais comum é aquele formado por quadrados, pois apresenta grande facilidade em preencher uma região retangular. Este é o caso mais simples sobre um ladrilhamento bem comportado. Já um ladrilhamento feito por hexágonos, como na figura, não preenche uma região retangular sem que deixe folgas nas beiradas, ou que essas folgas sejam preenchidas por retalhos de ladrilhos. Assim, de forma ideal, pensaremos em ladrilhamentos imaginando a sua forma a preencher todo um plano ilimitado em todas as suas direções, sendo assim possível ladrilhar um plano com hexágonos regulares, lembrando que os ladrilhos sempre terão lados de mesma medida. Chamemos um ladrilhamento de bem comportado quando ele satisfaz 3 condições, ou regras de bom comportamento. A primeira regra
de bom comportamento diz que os ladrilhos devem ser polígonos regulares, de um ou vários tipos. A segunda condição exige que a interseção de dois ladrilhos, se existir, é sempre um lado ou um vértice. Observemos na figura que um ladrilhamento pode apresentar figuras diferentes e, mesmo assim, apresentar um bom comportamento. E como terceira condição necessária para que seja um ladrilhamento, temos que a distribuição de ladrilhos ao redor de cada um dos vértices do ladrilhamento é sempre a mesma, ou seja, se dermos uma volta no sentido horário ou anti-horário em torno de qualquer vértice, encontraremos sempre os mesmos tipos de polígonos regulares, conforme a figura abaixo. Em nosso desafio, estudaremos dois tipos de ladrilhamentos bem comportados: os ladrilhamentos regulares, em que todos os ladrilhos são congruentes, e os ladrilhamentos quase regulares ou semi-regulares, que podem conter dois ou mais tipos de ladrilhos. Questões como: de quais maneiras podemos ladrilhar um plano e como podemos classificar um plano ladrilhado serão discutidas. A atividade é orientada pelo seguinte fluxograma. Inicialmente, devemos construir os moldes. Depois, efetuar a manufatura dos ladrilhos, que utilizará os moldes. Posteriormente, efetuaremos as atividades experimentais, com ladrilhamentos regulares e com ladrilhamentos semi-regulares. As duas primeiras etapas são instrumentações, ou seja, são procedimentos de construção dos materiais. A primeira etapa é a construção dos moldes. Molde significa um polígono regular recortado de uma folha de material duro e será um modelo ou um padrão a ser seguido para a construção dos ladrilhos. Para tal, é indicado a utilização de materiais como folhas de papel cartão, papel color 7 de boa gramatura, grosso, e folhas de EVA. É interessante padronizar os polígonos regulares de mesmo número de lados com a mesma cor e diversificar as cores de polígonos com número de lados diferentes. Devem ser construídos moldes para triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, octógono regular e dodecágono regular, de forma que os lados dos polígonos, mesmo aqueles que tenham número de lados diferentes, devem ter lados com o mesmo comprimento, para que, no momento da construção do ladrilhamento, haja um encaixe perfeito. Os moldes podem ser construídos utilizando os modelos disponíveis no material. Usando os moldes produzidos, os polígonos regulares deverão ser traçados em papel cartão, cartolina, color 7 ou similares, utilizando o padrão dos moldes. Aconselho que os polígonos sejam desenhados no material de forma sucessiva, ou seja, um após o outro, para facilitar no momento do corte e na economia de material. Assim, podemos construir ou tentar efetuar a construção de ladrilhamentos regulares com todos os polígonos que acabamos de construir, em especial com pentágonos regulares. Esta construção, utilizando os pentágonos regulares, é impossível. Busque uma justificativa para este problema. Agora, com todos os ladrilhos em mão, vamos iniciar a construção de ladrilhamentos semi-regulares, utilizando variados polígonos que construímos. Podemos construir uma malha
com triângulos equiláteros. E nesta malha podemos encaixar os polígonos que construímos. Isto facilitará o processo de construção de ladrilhamentos nesta malha. É importante, além de construir os ladrilhamentos, que façamos as anotações ou a catalogação desses ladrilhamentos. Deste modo, podemos definir uma notação para este fim, inserindo as informações em que cada vértice contém, ou seja, os polígonos que cada vértice pertence, como, por exemplo, o vértice em vermelho, que contém um quadrado e 2 octógonos, ou seja, podemos representar este ladrilhamento pelos valores 4, 8, 8, considerando a rotação anti-horária em torno do vértice, iniciando pelo quadrado. Esta mesma classificação pode ser obtida pela representação 8, 8, 4 ou 8, 4, 8, dependendo da orientação e do polígono que iniciamos na representação. Então, quando todos os vértices de um ladrilhamento são de um mesmo tipo, ou seja, repetem sempre o mesmo número, isto implica que temos um ladrilhamento regular, pois todos os polígonos que contêm aquele vértice têm o mesmo número de lados. Apresentemos alguns ladrilhamentos regulares, onde o padrão é representado por números iguais. A busca de práticas pedagógicas mais eficientes para o ensino de matemática é constante e um desafio aos educadores. Porém, este desafio deve ser vencido, pois novas abordagens em sua prática docente devem ser definidas, inclusive para o estudo da geometria, que propicia a compreensão e a representação de forma organizada do mundo real. Já a experimentação proposta estimula a investigação, exploração e interpretação de procedimentos e conceitos matemáticos. O próprio fato de construirmos o material didático já produz uma problemática que envolve o raciocínio. Assim, esta é mais uma atividade experimental de associação a problemas reais. Espero que vocês tenham gostado e que tornem este material numa prática educacional em suas aulas de ensino médio e que muitos problemas apareçam e sejam pensados em conjunto com os alunos, que devem participar sempre de forma ativa, tanto nas atividades quanto na preparação dos moldes citados no material.